Olá meninas, voltamos com mais um vídeo essa semana e hoje eu quero compartilhar com você o meu testemunho. Para você que entrou nesse canal, de repente não me conhece, eu sou a Edna Cardoso, uma das conselheiras aqui do canal Socorre, e eu acompanho mulheres nessa caminhada cristã há mais de 7 anos e sempre me perguntam, né, quando começam a sessão ali de aconselhamento, de mentoria, sempre me perguntam se eu tive algum problema nessa área, e eu sempre conto em partes, né? Quando eu estou fazendo um vídeo, eu começo a contar ali um testemunho. E algo que Deus começou a ministrar ao meu coração, que chegou o momento, né, de compartilhar como tudo aconteceu na minha vida. E claro que tem coisas que nós sempre pensamos, poxa, por que eu preciso falar sobre isso, o que eu tenho que compartilhar? Porque algo é importante, quando nós expomos a nossa vida, quando a gente se expõe para muitas pessoas, conseguimos alcançar e conseguimos ajudar mulheres. Quando eu compartilhei isso com algumas mulheres que eu acompanho, muitas me falaram: você não sabe o quanto edificou a minha vida, o quanto isso me dá forças para caminhar. E a minha vida na pornografia, ela começou quando eu tinha 8 anos de idade, né? E eu não procurei por aquilo. Eu me recordo que eu fui abrir uma gaveta na casa dos meus irmãos, na minha casa, né? Morávamos todos juntos. E eu encontrei aquela revistinha. Na época não era um acesso fácil à pornografia, como hoje nós temos na palma das nossas mãos, através de um celular. E quando eu vi aquela revista, eu pensei que fosse um gibi. E eu comecei a ver. E eu folhei aquela revista, procurei não ver o que estava escrito e depois eu guardei. Só que aquela imagem ficou fixada na minha mente. Eram muitas imagens que tinha ali. Aí no dia seguinte, voltei lá novamente, que era o momento que eu estava sozinha na minha casa. Peguei novamente aquela revista e comecei a ler. Aquilo já tinha ficado tatuado na minha mente. Ficou realmente como uma tatuagem. E aquilo foi passando o tempo, e eu olhava aquela revista, depois de um certo tempo, aquela revista já não estava mais lá. Só que tudo aquilo ficou na minha mente. Então, tudo aquilo começou a me perseguir nos meus pensamentos. E eu não tinha com quem compartilhar isso. Eu acredito que eu tinha ali em torno de 8, 9 anos de idade, e os tempos foram se passando, e a pornografia ela foi entrando na TV de uma forma muito sutil, através das novelas, filmes sensualizados, e aquilo foi prosseguindo. Então, a partir daquele momento que eu vi aquelas imagens, foi como se fosse um estupro na minha mente, na minha inocência. E eu não tinha com quem compartilhar isso. Então foi algo muito difícil. Aí depois de um certo tempo, a pornografia ela nunca te permite ficar apenas na pornografia. Você vai para a parte da masturbação. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo eu entrei na masturbação, comecei a praticar a masturbação. Depois de uma certa idade, eu me rendi ao vício da bebida. Tudo isso eu estava dentro de uma igreja. Eu não nasci num lar evangélico, mas eu nasci num lar cristão. Eu me lembro que nessa época eu fazia catequese, só que eu não praticava a palavra, né? Eu não vivia a palavra de Deus. Até que uma determinada época da minha vida eu larguei tudo. Eu tinha em torno aí de uns 15, 16 anos e eu fui viver as coisas do mundo. E ali eu me rendi à bebida, então eu acabei transferindo tudo isso da pornografia para a bebida, e eu estava já naquela vida de masturbação, bebida. Depois de um determinado tempo, eu acabei entrando no vício também da fornicação, né? Então, onde vivia ali uma vida, você perde a sua identidade, e é como eu costumo dizer para as mulheres, a pornografia ela trouxe na minha vida a inferioridade, comparação, ela trouxe na minha vida a falta de autoestima, ela trouxe na minha vida principalmente a minha perda de intimidade com Deus e a minha perda de identidade. Eu já não sabia mais quem eu era. Tudo se baseava em um vício na bebida e numa vida de fornicação. E anos foram se passando. Muitas coisas aconteceram nesse caminho. Teve um determinado momento na minha vida que eu acabei tendo um filho, não me casei,
estava entregue aos prazeres do mundo. E foi um tempo muito difícil na minha vida. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor, Ele teve misericórdia na minha vida. Consegui criar o meu filho, né? Não casei com o pai do meu filho, mas por fim, eu continuava com o vício na pornografia, entrava naquelas famosas salas de bate-papo para poder satisfazer os meus desejos, né? E foram se passando o tempo, mas teve uma época da minha vida onde eu pensei que eu já estava liberta desse vício, que foi no ano de 2006, foi a minha pior queda. Eu lembro que eu fiquei durante um ano dentro de casa. Muitas coisas aconteceram na minha vida financeira, vida material, na minha vida sentimental, e eu estava novamente aprisionada por aquele vício da pornografia. Só que foi uma fase pior da minha vida. Eu não conseguia abrir esse vício para ninguém, nenhum momento da minha vida. E foi naquele momento que eu estive ali aprisionada durante um ano. Eu perdi literalmente a minha autoestima, não tinha prazer em nada, não me socializava com as pessoas, eu saía da minha casa apenas para trabalhar. Foi o pior momento da minha vida, eu não tinha mais esperança. Mas eu precisava trabalhar porque eu tinha um filho para criar. E eu não conhecia o Senhor, eu não conseguia voltar nem para os caminhos que eu tinha um dia tido um pouquinho de relacionamento com Deus. Eu não conseguia voltar. Mas um determinado tempo da minha vida, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo me alcançou. Eu estava na minha pior fase. Na minha fase onde eu estava literalmente entregue ao vício da bebida, da fornicação, da pornogafia, da masturbação. Eu estava na pior fase da minha vida, quando a graça do Senhor me alcançou. Eu estava viciada naqueles sites pornográficos, naqueles sites de relacionamentos. Mas aí um dia o Senhor me alcançou. Ele enviou pessoas a estar à minha volta para me falar da palavra dele, do amor do Senhor. E ali foi quando começaram-se os vínculos serem quebrados, né? Os impedimentos foram sendo quebrados. Regina, foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Em 2012 eu me rendi a essa presença do meu Senhor Jesus Cristo, declarei Ele como Senhor na minha vida. Em 2012 mesmo eu tive uma queda na área da fornicação, mas em outubro de 2012 eu desci as águas. E ali eu senti o Espírito Santo me tomando e eu comecei a viver um novo tempo com o Senhor. Claro, tive mudanças de hábitos. E é como eu sempre ensino nos aconselhamentos, nas mentorias. Tive uma mudança de hábito. Eu precisei que os meus pensamentos eles fossem desconstruídos para serem reconstruídos novamente. Mas tudo isso foi com muita palavra de Deus, meditando na palavra, andando com pessoas que professavam a mesma fé. E ali começou a minha caminhada. Eu estive durante quase 2 anos dentro da igreja. Eu nunca consegui abrir minha vida. Eu nunca consegui falar do problema que me aprisionava. Até que um determinado dia eu compartilhei com uma amiga dentro da igreja e ela falou, eu passo pelas mesmas coisas. Vamos orar, vamos caminhar juntas. E foi um tempo muito difícil. Muito difícil, no qual eu não compartilhei. Só que hoje o Senhor ali começou a me dar entendimento que eu deveria estudar mais sobre essa área, que eu deveria ter mais conhecimento, começou a me dar ferramentas para que eu pudesse ajudar outras mulheres, para que eu pudesse te ajudar. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero te dizer, há oportunidade sim de se libertar desse vício, de viver sem esse vício da pornografia, da masturbação, da fornicação. Eu esperei 8 anos no Senhor, até que meu marido chegasse. Esses 8 anos foram necessários, por uma escolha também minha, porque eu entendi a importância de se deleitar no Senhor. Um determinado dia na minha casa, onde a minha carne gritava, ela gritava porque ela queria prazer. Eu já estava ali em torno de 1 ano na caminhada, mais ou menos. Foi quando eu clamei a Deus, que eu não aguentava mais, eu tinha nojo daquele vício, eu não queria mais viver aquilo, eu não suportava, eu rejeitava aquele vício na minha vida, eu não queria mais. A graça do Senhor veio sobre a minha vida. E eu entendi que é possível viver essa graça, porque a graça é a que capacita. E me veio 1 Tessalonicenses 5:23, eu sempre compartilho esse versículo. E o próprio Deus me santifica, espírito, alma e corpo. Eu já estava alimentando o meu espírito. A minha alma, ela já estava sendo conduzida ali pelo Senhor. E o meu corpo, ele só precisava
viver aquilo que realmente o meu espírito estava conduzindo. Então ali eu comecei a mudar os hábitos, mudar os pensamentos, comecei a viver um novo tempo com o Senhor, e foram 8 anos. Gina, foi fácil? Não foi fácil. E até hoje, é o que eu sempre digo, eu vivendo só por hoje. É viver pela graça. Essa graça que capacita. E se você passa por esse problema da pornografia, da masturbação, da fornicação, da imoralidade sexual, eu quero te convidar a entrar em contato conosco. Vou deixar aqui os dados para que você possa viver um novo tempo com o Senhor. Entre em contato, quero te ajudar nesse novo tempo, crendo. Quando nós caminhamos com outra pessoa que passou pelo mesmo problema, caminhamos com pessoas que professam a mesma fé, é muito mais fácil prosseguir do que caminhar sozinho. Então não caminhe sozinho. Entre em contato conosco. Quero te ajudar nesse novo tempo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tem muitas outras coisas que poderiam ser compartilhadas aqui, mas eu creio que o intuito desse vídeo é que você entenda que existe sim esperança para poder se libertar desse vício. Da mesma forma que o Senhor atuou na minha vida, Ele vai te ajudar para que você vença esse mal, para que você vença esse vício e comece um novo tempo com o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida e eu estou aqui para poder te ajudar nessa nova caminhada.